Mas, ai que delícia estar aqui mais uma vez em mais um episódio do Mais Arquitetura Podcast. Olha, estamos no nosso cenário lindíssimo, como sempre, Breton Santos. Quem aí já conhece Breton Santos? Breton não é... Gente, quem disser, não conheço, nunca ouvi falar, meu Deus do céu, não sabe o que está perdendo, né? Porque é um dos mobiliários mais importantes, inclusive, no nosso país, né? Conceituado como mobiliário de luxo, pela manufatura, pela delicadeza com que isso é tudo fabricado. Gente, incrível. E também temos patrocínio da Kitchen Santos, que agora está em novo endereço e logo, logo estará aí inaugurando essa loja maravilhosa de mais de 400 metros quadrados. Gente, incrível. Não preciso contar para vocês que eu tô louca para ir para aquela cozinha, levar meus convidados todos para lá, para a gente fazer drink, comidinha, vai ser muito bom. E olha, tava com saudade já, né? Uma semana que a gente fica sem se ver e eu já fico com muita saudade de vocês. Quem tá aí no Instagram nos vendo ao vivo, não esquece de curtir, manda seu comentário, manda aí para quem você acha que vai gostar de nos assistir. E lembrando a vocês que toda sexta-feira, às 19 horas, temos episódios novinhos no nosso canal do YouTube. Mais Arquitetura Podcast, esse símbolo aqui, você já cai lá e vê. Olha, quase... Produção, nós temos o quê? Quase 100 entrevistas, né? Quase 100 entrevistas. Produção, ó, fez assim, ó. Produção é quietinha, né, gente? Parece aquele que trabalhava lá com o Silvio Santos, que não falava nada. Não, ele falava, ele não aparecia, né? Pois é, o Lombardi, olha aí, Lombardi. A produção é o Lombardi, só que ele não aparece, porque ele está atrás das câmeras, e ele não fala também, gente. Mas qualquer dia eu vou chamar ele aqui, viu, para vocês conhecerem. Olha, hoje eu quero trazer aqui uma convidada, uma arquiteta que tem coisas muito boas para falar. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar e ela estava me falando desde sempre, né? Eu falei, quantos anos de carreira? Desde sempre, desde menina. Isso é muito bom, né? Quem está aqui comigo hoje, Adriana Zanotti, veio contar um pouquinho das suas inspirações, dos seus projetos, né? Dessa trajetória toda da sua carreira. E muitas vezes a carreira se mistura com a vida pessoal também, né, Adriana? Muitas. Não é verdade? Pós-maternidade, então, mais ainda. É isso mesmo. E olha, eu sempre faço uma apresentação para quem não conhece, vai ficar conhecendo. E também para quem conhece, saber um pouquinho mais, né? Aprofundar um pouquinho mais sobre a Adriana. Ela é arquiteta por vocação e por certeza. Desde muito jovem, construiu uma trajetória sólida, unindo técnica, sensibilidade e uma escuta atenta aos seus clientes. Com um estilo que ela define como sofisticado com alma. Bacana isso, gosto. Adri, como também gosta de ser chamada, transforma histórias em arquitetura. É isso mesmo? É isso. E é bom, né, você ter essa junção do sofisticado com a alma do negócio, porque muitas vezes a gente esquece um pouco, né? Bota muito a técnica, aí esquece que ali é uma casa que tem alma, que tem pessoas, que tem amor, que tem contato, convívio, não é? Na verdade, a arquitetura é sobre pessoas, né? Sim. É muito mais sobre quem vai morar do que o que a gente vai colocar lá dentro. Então, é isso. Eu acho que a gente se inspira nas histórias, né? Em quem vai morar, o que vai fazer. Então, a gente tem um questionário enorme que a gente preenche. Normalmente, a gente envia para o cliente para ele responder, mas que depois a gente vai lendo e vai tendo mais dúvidas, porque quanto mais as pessoas falam, mais a gente quer conhecer delas. Para isso, para ir a fundo, para entender quem é que vai lá morar, quem é que vai consumir aquela casa, né, de fato, né? Exatamente. O que ela gosta de fazer, né? O que faz sentido para ela fazer aquilo, né? E eu acho que não é só sobre estética, é muito mais sobre ser bom para aquilo, para a pessoa se sentir dentro da casa dela, né? Não pode ser só bonito. E o que você acha? A arquitetura se aprende ou se sente? Ah, com certeza se sente. Na verdade, eu vejo, quando eu vou revisitar meus projetos,
que eu, na época, achava ótimo. Eu falo, nossa, como a gente melhora, graças a Deus. Ai, bacana. Porque é isso, assim, né? Eu tava falando com as meninas hoje mais cedo que eu vim aqui fazer um orçamento, que é o terceiro projeto desse meu cliente que eu vim fazer o orçamento. Olha e que como legal. eles mudaram, como eu mudei, a gente foi evoluindo juntos. É muito gostoso isso. Sim, bacana, né? É ver muito legal. isso. É E é muito legal essa continuidade, né? Esse cliente que é recorrente. Isso significa que você soube ouvir esse seu questionário, essa sua conduta com o cliente trouxe um entendimento perfeito dele, né? Que é aquele cliente que fala assim, não, eu vou lá porque a Adriana consegue captar tudo que a gente precisa, já nos entende o que a gente precisa e o que a gente quer dentro de casa. E isso é bem bacana. Não, é muito legal. Na verdade, eu fico muito feliz. Assim, é uma honra, na verdade, participar da vida da pessoa durante tantos anos, né? Porque o primeiro projeto que eu fiz para eles foi de 17 para 18. Eu estava vendo até, porque até o pessoal do meu marketing pediu para eu falar sobre esse projeto com eles, porque é muito legal essa história, né? Sim, lógico. 2017 foi muito começo do meu escritório, né? Meu escritório completou 10 anos agora. Então, era muito no comecinho, né? Então, muitas coisas aconteceram depois disso. Para mim e para eles também, né? Isso é muito legal. Mas, Adriana, você tem mais tempo de carreira do que os 10 anos de escritório, né? Muito mais. Como é que foi anteriormente a isso? Nossa. Porque você começou bem cedo, né? Como você contou. Eu entrei no meu primeiro estágio, eu comecei com 17 anos. Logo no início da faculdade? Não, antes da faculdade, porque eu fiz técnico de edificações. Ah, bacana. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha mais de 6 meses de estágio. Então, eu entrei na faculdade, eu já tinha estágio em arquitetura. Certo. Então, eu comecei com 17 já era anos. veterana, já, né? Eu resolvi fazer arquitetura na 8ª série. E aí, desde então, era isso que eu queria. Buscou isso. E foi. E aí meu pai começou a dar aula no curso técnico e falou, Adriana, por que você não faz edificações para ver se realmente é o que você quer? Porque é um pré-arquitetura, né? Vamos dizer assim. Aí você entende se você quer arquitetura, se você quer engenharia, né? Porque aí são dois caminhos que poderia ser. Eu sempre gostei de exatas também. Mas aí me encontrei totalmente na arquitetura, assim. Até quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia fazer engenharia. Depois eu falei, nossa, mas jamais. Porque não tem nada a ver com o que eu gosto. Embora eu goste de exatas, não. Eu sou das pessoas mesmo. É sobre isso. E a engenharia é algo ali muito intimista, né? Muito solitário, né? É técnico mesmo, na verdade, né? É técnico. É uma exata, né? Não é à toa que é uma ciência exata. E a arquitetura é humanas, né? É sobre pessoas mesmo. É sobre quem vai habitar, o que vai fazer, para quem vai receber, quem essas pessoas vão receber nessa casa. Exato. Como vive, né? Como é que elas gostam. Se tem filhos, se tem cachorro, se fuma. São várias questões, detalhes, né? São várias questões, porque é isso, é sobre a pessoa, né? É isso aí. A gente falou agora de técnica, né? Então, assim, técnica ou sensibilidade? O que pesa mais num projeto para você? Eu acho que tem que ser um equilíbrio dos dois. Eu não posso só focar na sensibilidade e pensar que aquilo não pode ser necessariamente funcional. Porque a sensibilidade é muito mais sobre a alma, sobre ter aquela casa com uma cara de casa, enfim. Eu falo que eu brinco que eu quero que a casa da pessoa vá para a revista, mas que ela ainda assim tenha a cara de casa e não de revista. Sim. Porque é muito legal, né? A pessoa se entender dentro da casa dela. Vindo para cá, eu vi um vídeo de uma moça falando sobre as novas campanhas de moda que estão buscando a passarela como casas. Porque é um luxo ter uma casa com a sua cara. É um luxo, né? É um bem. E aí eu acho que tem que ter um pouco da técnica aliado à sensibilidade. Eu não posso só falar que é sensível à casa, mas tem que ter técnica também. São coisas que não dá para separar, né? Acho que elas andam muito juntas, né? Fazem um casamento perfeito quando consegue esse equilíbrio. Sim, acho que é necessário. E eu acho que também é mais assertivo, né? Porque você coloca toda a necessidade com a técnica, né? Desde a técnica, a sua técnica de trabalho, dos seus projetos e toda a técnica que você vai usar em todo material, em todo produto que você use dentro da casa. E acaba trazendo isso, essa alma, como você fala, essa alma para dentro. Então, esse equilíbrio, acho que por isso que acaba sendo muito assertivo. Né? Por isso que você tem clientes recorrentes, com 2, 3 vezes, porque eles sentem esse equilíbrio. Então, isso é muito importante olhar
É muito legal, porque esse cliente, ele vira para mim e fala assim, sabe o que é mais legal? É pensar que você me conhece, você consegue me conhecer tão bem que nem se eu tivesse a habilidade de desenhar minha casa, eu faria com a minha, tão minha cara, assim, sabe? Então, isso é Sim, muito gostoso de ouvir, né? Porque é isso, a gente busca sempre surpreender o cliente e falar, nossa, ficou muito legal, ficou muito minha cara, ficou... Esse mesmo cliente, ele já me indicou para mais de 16 pessoas. Olha. E essas 16 pessoas, só 2, acho que não fecharam comigo. E assim, que bacana é muito isso. legal isso, porque é tão bom, porque esse é o tipo de propaganda que a gente quer, né? Exatamente. A gente vê assim que o marketing, a publicidade, eles estão sempre evoluindo, né? Sim. Mas o melhor negócio ainda é o boca a boca, né? Imagina, uma pessoa que está me endossando a 3 projetos, que já falou que quando trocar o apartamento vai ser com a gente de novo, entendeu? É isso. E a gente, importante. às vezes, a gente busca provocar o cliente para coisas que não são óbvias na cabeça dele. Até para ver se aquilo não faz sentido para ele, porque às vezes ele não sabe o que ele quer. A verdade é essa. Né? Isso e aí, mesmo. quando a gente provoca, a gente puxa coisas que, poxa, nossa, nunca pensei nisso. E às vezes continua não fazendo sentido, mas em algumas vezes faz. Então, acho que a nossa legal mensagem essa provocação. também a provocação, entendeu? Isso é bacana. E aí entra a técnica também, porque tem coisas que são mais técnicas que a gente usa para provocar também. Exatamente. Entendeu? E é legal quando você tem esse conteúdo muito completo sobre aquela família, sobre aquele cliente, porque essa provocação ela vai mais a fundo, né? E aí, voltando um pouco no começo, eu até trabalhei com cenografia de evento. Então, eu acho que muito da minha história como arquiteta hoje está lá atrás, também quando eu trabalhei em empresa de eventos, quando eu me formei aqui em Santos e fui trabalhar em São Paulo. E aí, a minha carreira toda, praticamente metade dela foi lá. Foi lá. Então, tem muito dessa base... Por incrível que pareça, hoje eu sou extremamente residencial, mas eu trabalhei muito com arquitetura comercial. Isso também faz com que eu tenha uma liberdade de expressão, sei lá, uma criatividade um pouco fora da caixa do residencial. Sim. Porque eu tive muito essa base também, Você tem preferência? Não, eu gosto. Acho que hoje, por estar mais nichado no residencial, acabo que tenho muito mais recorrente. Eu acredito que comercial é muito mais se um cliente meu que já trabalha comigo vem atrás de mim para isso. Mas eu gosto dos dois, porque eu acho o comercial muito criativo, muito dinâmico. Sim. Então, é muito legal de trabalhar. Mas hoje eu não tenho rápido, né? muito mais ágil. Então, é legal também. É um nicho muito interessante. Mas que acaba não tendo tanto trabalho hoje. Então, eu trabalho acaba sendo muito mais direcionado. Até mesmo porque acaba tendo isso, né? As pessoas vão passando para o outro, vão fazendo, os amigos vão visitando, vão recebendo em casa, vão vendo. Aquela pessoa que confia já em você já vai passando. E esse processo acaba que muito mais vem no residencial do que no outro. Até pelo fato disso, né? De ser essa indicação que é muito de residencial para residencial, enfim. Exatamente. E falando em cliente, né? Existe cliente difícil ou arquiteto que não escuta? Provocativa essa. Provocativa. Não, eu acho que não existe ser humano que não é difícil. Eu acho que é mais do que isso, né? Porque a gente tem que muito se adequar, ainda mais no mercado de luxo. A gente tem que entender que é um cliente que ele quer ser bem tratado, além do básico, né? Ele quer ser surpreendido, ele quer ser tratado como exclusivo mesmo não sendo, porque eles não são exclusivos, né? Não tem essa exclusividade, mas quer, né? Mas eu acho que assim, quando eu tô com eles, eu busco deixar o celular de lado, porque eu acho que a escuta ativa é muito importante. Então, quando eu tô na obra, eu tô resolvendo várias coisas, mas quando eu tô com um cliente numa loja, quando eu tô com um cliente numa reunião, eu emergencialmente, às vezes, eu sei que eu tenho alguém me esperando, aí eu olho o celular e peço desculpa, mas no geral, meu celular tá lá. Até para minimizar futuros problemas, né? Porque quanto mais tem a escuta, mais assertiva você vai ser naquilo, né? Então, porque lidar com pessoas não é fácil, né? Não, lógico que não. Lidar com pessoas. A gente tem dias ruins. Lógico. Às vezes a gente pega um dia que a pessoa não está sensível, tem funcionários. Às vezes o funcionário não está num dia bom. Então, assim, você lidar com pessoas e para pessoas sempre um equilíbrio, que nunca é fácil. Se a gente também for viver no mundo de da vida, né, que a gente está vendo por aí. É isso mesmo. É isso, a gente vai conversar com uma máquina e talvez ela seja mais previsível do que o ser humano, mas faz parte. Mas mesmo assim a máquina precisa ter um ser humano por trás, né? Exato. Então é isso. E eu acho que sempre o equilíbrio de você lidar com as pessoas, eu acho que é fundamental.
Porque você mesmo, aquele dia, de repente, você não tá legal, você não tá numa boa escuta, você não tá num bom dia criativo. Não dormiu bem, né? Tem um monte de N fatores, né? Mulher, então, a gente tem várias fases da lua com a gente, né? Que também tem essas questões, né? Que a gente passa também muitas coisas, mas é isso, a gente às vezes não dorme. E muitas vezes tem que lidar com uma família que cada um gosta de uma coisa, isso né? é muito engraçado. Tem não várias coisas engraçadas. Olha, eu já escutei aqui nessa mesa cada assunto. Assunto de discussão de família. Você fala, com, não vão com casar. Esse casal não vai casar. Você fala, vai. meu Deus, eles não vão casar. Um gosta de roxo, outro gosta de vermelho. Você fala, meu Deus, como é que eu vou entrar num consenso com esse pessoal? É difícil. Difícil, né? Fica até. Tem que baixar um psicólogo. Até constrangedor, né? Fica ali no meio daquela briga, daquela discussão. Já tive situações bem difíceis, assim. Saia justa, né? De ter. E é isso, de ter que entrar num meio termo e tentar ficar balanceando os pratinhos e fazer com que agrade os dois. E até brinco, às vezes. Tem clientes que a gente dá risada, se diverte, mas tem cliente que é mais sisudo. É que eu, como eu sou muito expansiva, dificilmente eu tenho cliente Facilita mais... também, né? A comunicação. E às vezes os clientes que são mais sisudos não me querem. E eu acho também super normal. Porque tem mercado para todo mundo, né? E eu acho que por eu ser expansiva, eu tenho tendências de pegar clientes mais despachados, mais divertidos. Então, a gente normalmente vira amigo, me chamam para tomar cerveja na casa deles, vinho, comer churrasco. Gostoso, eu acho barato. faz uma amizade. Super gostoso. É bom, é bom. Eu acho que é isso, a arquitetura é sobre isso, né? Como a gente falou no início, é sobre pessoas, né? É sobre conexões. A casa se conecta com as pessoas que moram ali, as pessoas se conectam com quem criou tudo isso também. E o arquiteto, querendo ou não, o arquiteto, o designer, o decorador também, ele está muito inserido dentro da casa da pessoa, né? É aquele que abre as gavetas do armário, que sabe dos detalhes da convivência de todos. É muito íntimo. Na verdade, a gente é muito íntimo. Então, ali é uma linhazinha, ou para amizade, ou então para... Para nunca mais. Graças a Deus eu não tenho. Eu falo que eu faço muito mais amigos que inimigos na minha profissão, então é uma sorte mesmo. Isso é bom, porque né? É verdade. Acaba sendo gostoso, né? Sofisticação sem alma, você acha que é só estética? Eu acho frio demais, eu acho impessoal demais. Eu acho que até a questão que veio, né, que muito se falou da Pantone vir com o branco, a Cláudia, não sei das quantas lá. Eu falei, gente, para mim aquilo é o oposto de ter alma. Para mim a casa toda branca é extremamente sem graça e sem alma. Então, meus projetos são com cor. E mesmo quando o cliente não é colorido, a gente põe textura, a gente põe a alma em outras coisas. Porque eu acho que tudo branco é hospital. E nem o hospital mais é nem todo mais branco. Não então, tem mais tem essa janela, tem planta, característica. tem luz quente. Porque a gente que estuda, e aí a questão técnica mesmo... A casa precisa ter cor e não necessariamente ser super colorida, mas a luz quente, ela tem todo um repertório, né, físico, fisiológico para a gente mesmo. Sem dúvida. Assim como as cores. Então, tem toda uma psicologia que envolve tudo isso, né? E aí, para mim, não faz sentido nenhum você achar que branco é cor, sendo que, na verdade, tudo bem, ele é a junção de todas as cores, mas ele é aquela coisa... Tá, mas o que ele diz sobre você? Se tudo for ficar branco, estático, aquela coisa que ninguém tem coragem de sentar. Então, eu brinco muito com isso. Você quer ter um sofá branco? Você vai ter coragem de se jogar nele e assistir televisão? Porque se for para ter um sofá que você não vai se jogar, será que vale a pena? Ou é um sofá de recepção? Aí é uma outra questão. Sim. Tem que olhar para essas questões e entender, né, o uso. Mas eu acho que até em mostras, por exemplo, quando você faz uma mostra, você pensa muito em vários detalhes. Só que essa mostra, normalmente, ela não tem ali um cliente. Tem um cliente fictício, né? Mas eu acho que tem que fazer um cliente fictício, senão você não faz. Então, ou você vai se colocar naquele lugar, né, do que você gosta, porque mesmo que você trabalhe para um cliente, que ele te passe todas essas informações, né, de como ele gosta, como ele vive, no momento que você tem os seus gostos e no momento que você precisa fazer uma mostra, né, uma casa-cor, uma exposição, você precisa ir buscar a inspiração sua ou de um cliente fictício,
para realmente ter a alma. Porque como é uma mostra, vai colocar técnica, vai colocar sofisticação, produtos bonitos. Mas se você não conseguir colocar essa alma para que a pessoa sinta, porque, querendo ou não, mesmo você não convivendo na mostra, quando você chega numa mostra, não tem lugar que você fala, tô vontade de ficar aqui. Sim. Ou não, né? Porque ou não. Ano passado eu tinha um espaço que o tapete era branco, o sofá era branco, e aí tinha uma placa assim, não entrar no tapete, não pisar no tapete. Fala, cara, qual é a lógica? Qual é a lógica? Você quer que a pessoa tenha vontade de viver no seu espaço se ela não pode nem pisar no tapete? Exato, é sobre então não isso. Coloca um tapete branco, entendeu? Pra mim é insano isso, assim, sabe? E o pensar nessa alma, né? A pessoa olhar e ter vontade, mesmo que fosse um tapete branco, mas trazer elementos que ela tenha vontade de ficar ali. Deixa a pessoa pisar no tapete. Se você colocou um tapete, deixa a pessoa sujar o tapete, porque na casa dela vai ser isso. Se é um tapete, é para isso, né? Não é pra ser pisado, né? Então, assim, para mim não faz muito sentido. Não. Mas mesmo quando eu faço apartamento decorado, eu crio um personagem, uma familhinha, sabe? Sim. Porque senão fica frio. Eu crio. Tem uma família fantasma que habita ali, entendeu? Exatamente, porque precisa ter isso, né? Na inspiração do seu projeto todo, precisa ter essa busca de quem é que vai humanizar habitar ali. Esse projeto. Humanizar mesmo esse projeto. que seja para uma mostra. Eu tive um projeto que eu fiz um decorado, aí a cliente virou pra mim e falou assim, eu queria igual decorado. Eu vou contratar você, mas eu quero que você faça igual decorado. Eu falei, não faço. Aí ela assim, mas como não? Você que fez o decorado, você não vai estar imitando ninguém. Eu falei, não, mas eu vou estar imitando uma personagem que eu criei, fictícia, não é pra você, eu tenho certeza, me contrata que eu faço melhor. E aí ela fechou comigo e tal, a gente fez, diferente. Aí eu falei, me diz, o que você prefere, sua casa ou decorado? Ela, com certeza a minha casa. Eu falei, porque ela foi feita pra você. É isso aí. Entendeu? Nada contra decorados, eu acho ótimo não, fazer, lógico, porque eu acho que até realmente vislumbra o apartamento, ou a pessoa que vai entrar, ela vai ter vontade de habitar ali, entender o que cabe, né? Isso. Tem muitas questões que uma pessoa que não trabalha na área não sabe. Agora, querer copiar um decorado, quando me contratam, eu falo, eu queria ver o decorado, eu vi o decorado, eu gostei, eu não vejo o decorado de ninguém, nem o meu. Eu não vou ver. Para nem ficar com aquela... Falei, eu vou te mostrar o meu projeto. Se você quiser que depois de eu mostrar o projeto, eu veja o decorado, eu vejo. Mas se não se sugestiona, aí parece que é aquela única solução que tem. E não é, tem milhões de possibilidades nos apartamentos. Exatamente, né? Boa. E aí, a gente falando nisso, vem aquela pergunta, né? O projeto, quando é que um projeto vira ego, sabe? Assim, e deixa de ser uma casa? Porque a gente ainda vê, ainda hoje, né? Muita gente que quer um projeto, que quer uma casa para mostrar, para alimentar o seu ego. E, na verdade, muitas vezes essas casas ficam lindíssimas, maravilhosas, mas falta um conteúdo, falta o ziriguidum, sabe? Da casa. Né? Quando é que tem essa... eu acho que é muito pessoal, assim, porque é muito sobre quem vai habitar nessa casa que prefere mostrar para os outros do que para viver essa casa, né? Que cintila, né? Uma das coisas que me fizeram gostar de arquitetura, eu era muito criança, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas era uma amiga da minha mãe, que ela era muito simples, ela morava na roça, e o marido dela ganhou muito dinheiro, e ela teve uma ascensão muito grande financeira, e ela era de uma sociedade, assim, e ela fez uma reforma na casa dela. E eu sempre gostei muito disso. Eu perguntei pra minha mãe, e aí, como é que é a casa dela, né? Depois da reforma, me conta. Ela, Aí eu, como assim mãe? Nossa, né? Pelo amor de Deus, me conta, eu tô curiosa. Ela, é uma casa muito bonita, mas não é a casa dela. Você visivelmente vê que ela está lá e ela não se sente em casa. Então, para mim, isso é a coisa... você quer me deixar abaladíssima, é ver que uma pessoa não se sente em casa na própria casa. É muito triste isso. E muitas vezes vem da própria pessoa, Sim, né? ela quis uma coisa que não funcionava para ela, entendeu? Não era a cara dela. Então, imagina, era 90, década de 90. Então, era aquelas coisas vermelho, azul, amarelo, super Mondrian, que estava bem no auge. Tá. E a minha mãe falou, um quarto era vermelho, outro era azul, outro era amarelo. E aí, ela ia mostrando a casa dela, ela estava sem graça na própria casa. Porque quem conhecia ela sabia que ela era muito simples. Ali, eu não habito aqui, né? Não fazia sentido aquilo para ela, entendeu? É muito triste. Aí eu falei, não, eu vou fazer arquitetura e meus clientes nunca vão passar por isso.
E eu era criança, nem lembro Olha quantos anos só. eu tinha. É. Porque eu fiquei horrorizada com aquela frase da minha mãe. Ela não se sente em casa. Para mim, luxo é você estar na sua casa e se sentir muito na sua casa. Sem dúvida nenhuma. Independente do tamanho que seja a sua casa, independente onde seja a sua casa, né? Que tipo Não de importa. mobiliário que você tem, enfim. Mas o luxo é isso. O luxo é a gente estar dentro de casa e se sentir pertencente, né? Porque a gente precisa estar pertencente. E o que você acha mais desafiador hoje? Criar ou se manter relevante? Uau, é uma pergunta difícil, mas eu acho que criar sempre. Eu falo que eu poderia ser uma excelente empresária, mas eu ainda escolho ser arquiteta. E eu acho que ser arquiteta acima de tudo, porque eu não terceirizo a criação do meu escritório, eu não terceirizo todas as etapas. Lógico, eu preciso de braços, eu tenho os melhores do mundo do meu lado, sou muito grata à minha equipe. Sem eles, com certeza, não entregaria o que eu entrego, mas a parte da alma do escritório é minha, e eu acho que eu vendo isso, e eu preciso corresponder aos meus clientes, entendeu? Sim. Então, tudo que passa pelo meu escritório tem o meu olhar. Lógico, eles são seres pensantes, inteligentes, arquitetos brilhantes, mas eu deixo um pouquinho em cada. Nada é 100% feito por ninguém, é tudo tem uma parte minha ali. Então, eu acho que criar é sempre essencial. É, por isso que você fala sempre muito sobre a alma, né? Sobre essa questão de sentir. Muito mais do que qualquer outra coisa, é o sentir a arquitetura ali, né? Eu seria hipócrita se eu vendesse alma sem ter a minha alma do negócio. E é isso, exatamente. Entendeu? Eu acho que eu teria muito mais dinheiro, talvez, se eu terceirizasse, expandisse, mas não é sobre isso. Eu quero continuar sendo arquiteta. Eu fiz arquitetura para ser arquiteta. Talvez isso. não, né? Às vezes a gente fala porque vai delegar, vai aumentar, mas e aí será que os clientes iam sentir jamais toda saberei. essa sensação? Isso eu jamais saberei, porque eu não vou fazer isso. Vai entendeu? ficar querendo saber lá para frente e não vai, porque é uma questão de, como você falou, é uma escolha, né? Eu escolhi, eu gosto disso, eu quero fazer isso tem sentido para mim. Todo dia alguém vem querer que eu venda um e-book, eu não sei o quê. Não tem nada contra quem vende, tá tudo certo. Mas eu não sou não quero ser um infoproduto, que vieram isso para mim. Você não gostaria de vender infoprodutos? Você teria uma rentabilidade. Eu não quero saber. Eu quero fazer arquitetura, eu gosto disso, eu amo isso. Eu amo isso desde criança. Não vou mudar por dinheiro, entendeu? Não é que eu não queira ter dinheiro, eu quero. Lógico, mas eu quero ter dinheiro fazendo o que eu amo. Fazendo o que eu amo. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo. Eu acho isso sonho. É um privilégio mesmo, quando a gente faz o que gosta. Eu era criança quando eu escolhi. Imagina que depois de tantos anos eu continuo trabalhando com isso. É um privilégio. Eu tenho que honrar isso, entendeu? Exatamente. É muito bom, né? Eu acho que o dinheiro sempre é consequência. Sempre. Dinheiro é consequência daquilo que a gente faz. E se a gente faz o que gosta, o que ama, já 50% já está ali no caminho. O resto é dedicação. O dinheiro vem. Isso é só uma consequência. Eu acho que quando a gente busca só o dinheiro, isso fica nítido. Porque aí você realmente vira um copia-cole. Se você olhar meus projetos, nenhum parece com o outro. Porque é sobre isso. É sobre você. Vai ter, lógico, o meu olhar, a minha sensibilidade dentro da arquitetura de tantos anos e tal, lógico. Mas é sobre a pessoa. Exato. E eu acho que o tipo de cliente que você tem, ele muito mais quer um projeto para viver do que um projeto para mostrar, né? Para exibir. Né? Acho que também o arquiteto, ele também ele dá uma direção para quem chega até ele, né? Tem tudo perfil, sabe? Aquela pessoa que já entende que essa alma, esse sentir que você gosta dentro do projeto, já não faz sentido com ela. Não, eu quero um projeto só para mostrar. Para o Instagram. Para o Instagram, né? Para ostentar. Eu não estou pensando no meu conforto, no conforto da minha família. Estou pensando em outra coisa. Acho que isso também filtra já quem chega até você, provavelmente, né? Provavelmente. E acaba isso fomentando o seu trabalho, deixando ele cada vez mais grandioso. E cada vez você vai gostando mais do que faz. Então, você tem... E sabe, um detalhezinho, é um negocinho que eu falo, nossa, eu pensei à noite, no que a gente pode dar quando a gente apresenta o projeto, no que a gente pode dar quando termina o projeto.
porque eu acho que tudo é... E assim, os presentes de final de ano a gente que faz no escritório. Sim, sabe? legal. Podia ser comprado? Podia. Talvez a pessoa até gostasse mais se fosse comprado, mas a gente faz questão de mostrar que a gente tá ali por eles, sabe? É o quão exclusivo isso que pode criou, ser individualmente, sabe? Que criou eu acho que o uma luxo coisa é ser direcionada. exclusivo nesse sentido, sabe? Não é a exclusividade só de uma peça. Eu acho que é isso. Quando você coloca numa linha de produção, seu produto vira só um produto. Eu não quero ser um produto. Eu quero ser uma marca com alma, com, sabe, uma sofisticação sutil, sabe? Sutil, É isso. O luxo hoje é silencioso, né, Adriana? O luxo é silencioso. É o que vem indo por aí. E é o que nós falamos até agora. É o morar bem, é o se sentir bem, pertencente dentro da sua casa, dentro daquele projeto que foi criado para você, pensado em você, na sua família. Afinal de contas, o que a gente guarda dentro da nossa casa são as melhores heranças e as melhores coisas da nossa vida, os amores da nossa vida, que somos nós e aí é a nossa família, né? E aí a gente tem que valorizar isso sempre. Isso nossa aí. casa é nosso melhor bem do mundo, nosso lar. Muito bem. Obrigada, chegamos viu? ao fim do nosso programa já. Adorei. E você vai muito de encontro com o que eu penso também. Eu dou muito valor a isso, sabe? Eu dou muito valor à família, aos amigos, à união, à casa. Abrir a casa, né? Quando eu chego em casa, ai, que delícia, eu tô na minha casa. Cada cantinho que eu olho da minha casa, ela tem a minha cara, sabe? Foi escolhido ali com delicadeza para lá, né? É isso aí. Prazer, muito viu? obrigada. Muito obrigada todo pelo meu. seu convite. Olha que delícia, gente. Muito bom. Vocês sabem que todo contato fica aí depois, vocês querendo mandar perguntas, né? Querendo questionar, conhecer um pouquinho mais dela. Depois fica aí o Instagram, né? Prazer. A gente vai colocá-la. É maravilhoso. É muito bom, né? Sempre algo que inspira. E hoje eu acho que a lição fica essa, né? Para a gente olhar mais para onde a gente mora, dar valor para onde a gente mora. Como eu disse há pouco, independente de como seja, grande, pequeno, luxuoso, simples, não importa. Mas tem que ter sua cara, tem que fazer bem para você, né? Quando você chega no final do dia, quando você acorda e fala que delícia, eu pertenço a esse lugar. É isso. Ficamos aqui em Mais Arquitetura Podcast. Eu espero vocês toda sexta-feira, às 19h, em episódios novinhos em folha, com muita gente bacana. Se você ainda não foi, vai na nossa página lá do YouTube, se inscreve, manda recadinho. Eu adoro quando vocês fazem isso, interagem. E interajam também com os nossos convidados, tá bom? Um beijo, até a próxima.